e não faria? Porventura ele é homem para que minta, ou filho do homem para que se arrependa? A sua palavra, como a neve que vem sobre o chão, como a água que penetra na terra, diz ele acerca de si próprio: assim é a minha palavra, ela nunca voltará vazia, antes ela vai e faz aquilo que lhe apraz. A palavra é viva, mesmo quando eu estou morta. A palavra é forte, mesmo quando eu estou fraca. A palavra levantará, ainda que eu não sei quando nem como. Eu não vou ficar caído para sempre. E por que não? Porque eu tenho uma palavra. Feche os seus olhos e rumine. Feche os seus olhos para tentar fortalecer seu pensamento. E lembre o que foi que ele disse que ele ia salvar, então ele vai salvar. O que foi que ele disse que ele iria te abrir uma porta, então ele vai te abrir. Ele tem a chave de Davi, você não precisa de apadrinhamento. Ele abre e ninguém fecha, ele fecha e ninguém abre. O que foi que ele disse que ele te curaria desta enfermidade, então ele vai te curar. Ele não é como o homem, ele não falha. O que foi que ele disse que ia mudar a sua geografia, então ele vai mudar. O que foi que ele disse que te tiraria do meio da tua parentela e faria algo distinto entre você e teus irmãos, então passará o processo que for, mas você viverá toda boa palavra que Deus liberou a seu respeito. Ao ser afrontado pelo medo, ao ser paralisado pela humilhação, responda na tua mente: eu não sei quando, eu não sei como, mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele é fiel. Ele não mente. Ele não falha. Ele é forte. Ele é poderoso. Quando Ele entra, você ainda não viu tudo. Eu vou mais além. Tudo que você conhece como currículo de Deus em sua direção era só o cartão de visita dele. Recebe renovo, recebe renovo. Há uma unção sendo liberada pelo poder dessa palavra. Recebe renovo, recebe renovo. Recebe uma fé restaurada. Recebe, recebe, recebe. Há um renovo sobre a tua fé. Há um renovo sobre a tua expectativa. Peça a Ele: Senhor, me dá isso aqui no meu coração, porque eu ando tão triste, eu ando tão desesperado. Parece que o final da minha vida se resume a esse momento, e eu não queria terminar assim, Deus. E Deus me usa nesta noite para te dizer: e não vai, você não vai terminar assim. Não sou eu, Camila, que estou falando não, porque eu não sou irresponsável. Eu não vou pregar uma coisa que Deus não está mandando só para te animar aqui, porque quando Deus não manda eu falar, eu não falo. Sabe por quê? Se você vem aqui e acredita que Deus está falando o que Ele não disse, daqui ao final da semana cai tudo por terra, e aí agora você não crê mais, não só em possibilidades, você para de acreditar no próprio Deus. Então o que eu estou te pregando aqui, não estou falando porque quero te animar. Isso não é uma plateia, isso é um culto. Releva sobre. E eu vou repetir: se tiver adorador, reaja. Isso não é apenas uma plateia, isso é um culto ao Deus que não falha, ao Deus que não mente, ao Deus que se revela, ao Deus que está presente. A virtude de Deus aqui. Aleluia! Abre a sua boca e contrarie a sua realidade. Dê alguns aleluias. Verbalize alguns glórias a Deus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Há uma presença do Espírito Santo aqui. Aumente o volume. Aumente o volume. Sem medo, aumente o volume. Aumente, só adore, só adore. Tire alguns segundos para adorar ao Senhor. Aquele que habita em meio aos louvores está renovando a sua fé nesta noite. Você não veio para cumprir uma agenda, você veio para encontrar-se com o cumprimento da sua promessa. E Deus me manda dizer: anime-se, porque chegou a hora, chegou o tempo. Aleluia! Aleluia! Vamos, vamos, adore, vamos. Pode aumentar, meu filho.
Eu quero volume e intensidade no ambiente em que o Espírito está se movendo. Eu sou maior, eu sou maior, eu sou maior do que o caos, maior do que a dívida, maior do que a tormenta, maior do que a depressão. Eu sou maior, maior do que tuas dores, maior do que tuas crises, maior do que tuas frustrações. E eu vou te levantar, eu vou te levantar, porque chegou o tempo, chegou o tempo, chegou o tempo, chegou o tempo. Meu Deus, chegou o tempo. Aleluia! Santo, 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 maravilhoso, 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 conselheiro, Deus forte, Pai, Pai da eternidade. Todo o tempo está em tua mão, todo o tempo está em tua mão. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Deus forte, Deus forte, Deus forte. Tu és maior do que esta crise, tu és maior do que aquele sepultamento, tu és maior do que a difamação, tu és maior do que o que veio para me destruir. Tu és maior, raiz de Jessé, lírio dos vales, estrela da manhã, leão da tribo de Judá. A igreja se ergue para te adorar ao Deus Todo-Poderoso, que nunca perdeu uma batalha. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Aleluia! Acenda as luzes, eu não terminei. Arabaia! Sente, sente, sente glorificando. Sente-se o adorando. Sente-se contrariando. Todo laudo, todo vento contrário. Sente-se, sente-se ruminando. Sente-se experimentando a presença que faz tudo que era grande se tornar irrelevante. Escute, chegou o tempo que foi tão aguardado, que se tornou uma frustração. Preste atenção. Toda expectativa que ainda não foi temporariamente frustrada, ainda não está pronta para ser fé genuína. Se você não guardou nada do que eu falei até agora, nessa 1 hora, guarde essa frase e ela será o suficiente para uma caminhada de mais de 40 dias. Ainda não nutriu em algum momento da sua vida expectativas elevadas sobre algo que não foi frustrado. Você ainda não sabe o que é fé. Você sabe o que é vontade, mas não sabe o que é fé. Você sabe o que é desejo, mas não sabe o que é fé. Se a vizinha do desejo é a dor, a vizinha da fé se chama frustração. Que incoerência, né? Mas do lado de todo vizinho bom, sempre tem um que não é tão bom como ele. Veja. Quando você cria expectativas em cima do que Deus falou, você as cria do seu jeito. Você cria o seu como. E você cria o seu quando, porque você só sabe o que Deus vai fazer, mas não sabe quando nem como. Então seu cérebro vai começar a criar um caminho para começar a acreditar que aquilo que Deus falou, de fato, pode e vai acontecer. Só que você não cria isso do nada. Você cria isso através de um processo mental, emocional. Será que vai vir daqui? Será que vai vir dali? Eu tô achando que esse é o ano. E as emoções enganam muito a gente. Você acha que é o ano quando você acha que é o ano, não quando Deus falou que é. Porque você cria um caminho. Será que vai ser aquele meu parente? Será que eu vou ser chamada para aquele concurso? Será que é um fulano que vai se converter? Será que é uma herança que eu vou receber? Você começa a criar caminhos que conectem uma possível realização daquilo que Deus falou. Então você cria o quando e você cria o como, para não deixar de acreditar que vai acontecer o que Deus falou. Só que quando Deus diz o que vai fazer, eu repito pela 4ª vez nessa noite, Ele não dá o quando e nem o como. Pelo menos foi assim com Abraão. Quando chegou a hora do prazo cumprir, aí ele foi lá e falou para Abraão, chegou o prazo. Só que aí é que tá, quem ainda lembra quantos anos ele chegou para dizer quando? É pouco ou é muito, gente?
Depende, inclusive, da expectativa. Se você espera muito uma coisa, um dia já é muito. Quem já ficou ansioso por um dia antes do dia do aniversário? Um dia antes da entrevista de emprego? Um dia antes da compra de um bem que foi um sonho? A gente já... dá urticária, tem gente que estoura o herpes na boca, no olho. Aí você olha pra pessoa e fala: tá tudo bem, menina? Eu não sei, eu tô super calma. Tá nada, o corpo tá... Um dia. Você imagina nutrir uma expectativa elevada por anos. Toda promessa que Deus te entregou é maior do que a sua capacidade de criar o como e o quando. Por que eu tô falando isso? Porque você adoece nesse processo. Não porque não crê que Deus vai fazer, mas porque você acha que tem que ter participação no quando e no como. Então, quando você começa a se frustrar e vê que entra ano, sai ano, semana após semana, e nada se realiza, você começa a correr atrás do seu jeito. Porque você não consegue mais ter saúde naquela espera. Essa espera está te matando. Por quê? Porque esta espera traz consigo a dúvida da sua família, a falta de reconhecimento das pessoas em acreditarem que você tem fé, dívidas que não esperam, processos de humilhação do qual você e eu não queremos passar. Então, o que a gente começa a fazer? Começa a se articular. É um emprego que a gente quer arrumar fora do tempo. Depois a gente está cansado e não sabe por quê. É assumir um ministério que Deus não mandou e começar a gerar a crença de que Deus está mandando eu fazer coisas que Ele nunca mandou. Sou apenas eu na minha mente querendo ocupar aquele tempo para não ter que ficar subordinado ao quando e ao como de Deus. Porque se tenho feito, mas não tenho o quando e nem o como, a única coisa que me resta é esperar. O problema é que a expectativa elevada, haja vista que o que Deus falou que ia acontecer era muito grande, ela não me deixa esperar sossegada. Por isso Davi dizia: esperei com paciência no Senhor. Não é sobre o ato de esperar, é sobre o ato de ter sentimentos bons enquanto não se pode fazer. Rapaz, isso é de uma inteligência emocional que, com todo respeito, mas a maioria de nós não temos. Não temos, a gente não foi criado num antro de filosofia. Eu fui saber o que era filosofia depois dos meus 18 anos. Quanta coisa poderia ter sido evitada. Porque o conhecimento gera o quê? Entendimento. Então a maioria de nós estava numa realidade improvável. Então é uma crise elevada. E isso nos frustra. Isso nos adoece. E eu vou falar como Deus está mandando, porque hoje mesmo, precisando muito dormir, eu dobrei o joelho perto da cama no hotel e eu disse: Senhor, eu preciso dormir. E eu preciso muito que o Senhor me dê saúde enquanto eu durmo. Eu preciso repousar minha mente. Eu preciso ter um sono saudável. Meu Deus, eu fiquei tão feliz, irmãos. Eu acho que eu dormi umas 3, 4 horas. Depois de já alguns dias sem dormir. E eu acordei nova. Você tá doido para ir embora? Eu fazia uma vigília mole aqui agora. Deus agiu enquanto eu dormia. Sabe por quê? Porque para exercer fé tem que ter saúde. Senão os hormônios pegam a consciência do que você sabe e você satura eles do que você sente. Já expliquei, não vou mais ocupar tempo com isso. O que eu quero dizer é o seguinte: nesse tempo da espera, Abraão achou que ele tinha que dar um quando e um como. E ele aceita uma sugestão da sua esposa, que vai dizer: deita com a minha serva. E aí ele vai e deita com H, que era uma serva que eles tinham na época. E H vai gerar um filho. E esse filho vai nascer. Só que qual era a promessa? A promessa era de Sara. Completa pra mim, por favor, pra gente encerrar junto. A promessa era o quê? De quem vai vir o filho da promessa? Vamos juntos, por favor. De quem vai vir?